Ele não precisava gritar para ser temido. Bastava sussurrar o nome dele que o sangue gelava na espinha de qualquer homem feito. Vilmar Gaia. Diziam que ele não matava por dinheiro, matava por causa. E que quando decidia que alguém merecia morrer, não havia reza, polícia ou pistoleiro capaz de mudar o destino. Em Serra Talhada seu nome era mais pesado que uma sentença de juiz. Era o aviso de que o inferno tinha endereço e hora marcada. Foi nesse pedaço seco do sertão pernambucano, onde o sol parece castigar a terra só por existir, que Vilmar começou a história que ninguém esqueceu. As estradas de barro, as cercas de arame farpado, o cheiro da poeira quente subindo ao meio-dia, tudo era cenário para o nascimento de uma lenda que, dependendo de quem contasse, era vingador ou demônio. Porque no sertão, toda história tem dois lados. Mas a de Vilmar Gaia parecia ter todos ao mesmo tempo. Alguns falavam que ele surgiu como sombra para punir injustiças que ninguém ousava enfrentar. Outros juravam que ele era só mais um homem consumido pela violência, incapaz de distinguir certo e errado. Mas ninguém tinha coragem de negar uma coisa: ele não errava. Quando mirava, acertava. Quando prometia, cumpria. Quando aparecia, alguém morria. Era assim, simples e brutal. A primeira vez que ouvi falar dele foi numa noite abafada, quando um caminhoneiro parou num boteco à beira da estrada só para tomar fôlego antes de cruzar o trecho conhecido como Curva do Sossego, um nome irônico para um lugar onde já se encontrou mais corpo estendido que caminhão rodando. O homem encostou no balcão, pediu pinga e sussurrou com voz baixa como quem teme acordar o passado. Você sabe, né? Vilmar Gaia andou por aqui. Disseram que ele matou 3 num só dia. 1 pela honra, 2 pela dívida. O dono do bar nem respondeu. Só virou de costas e começou a limpar copo. Naquele canto esquecido, ninguém discutia o nome dele. Porque falar de Vilmar era como convidar a própria morte para sentar na mesa. Era admitir que, por mais que se tentasse fingir civilidade, o sertão ainda tinha seu lado de pedra. Um lado onde as balas falavam mais alto que qualquer juiz. E é por isso que essa história precisa ser contada. Porque ela não é só sobre um pistoleiro. É sobre o Brasil profundo, onde a lei chega tarde e a vingança é moeda corrente. É sobre homens que não esperam que a justiça resolva seus problemas. É sobre a terra rachada que cria seus próprios códigos, suas próprias sentenças. Sobre gente que não escolheu a violência, mas aprendeu a respeitá-la mais que tudo. Serra Talhada já era famosa pelos conflitos de terra, pelos coronéis que mandavam mais que prefeito, pelos jagunços de aluguel que faziam o trabalho sujo. Mas Vilmar não era jagunço, nem pistoleiro comum. Ele carregava um senso de justiça que só ele entendia, e que muitos, por medo ou admiração, passaram a chamar de vingança sagrada. Quem via de fora podia pensar que era só mais um cabra rude, marcado pelo sol e pela miséria. Mas bastava olhar de perto para perceber que havia algo diferente nos olhos dele, um vazio que nem o álcool nem a vitória preenchiam. Era como se ele já tivesse morrido por dentro e só continuasse ali por teimosia, ou por uma missão que ninguém conseguia decifrar. Diziam que ele nasceu de ventre pobre, que a primeira arma que pegou foi um facão enferrujado herdado do pai, que aprendeu a atirar com 15 anos, não porque quisesse, mas porque o mundo mandou, que cada cicatriz no corpo era lembrança de quem tentou pará-lo e falhou, e que apesar de tudo ele não se orgulhava de nada, apenas fazia o que acreditava ser necessário. Essa história, se você tiver coragem de seguir até o fim, vai mostrar não só as mortes que ele causou, mas também o preço que pagou por cada uma. Porque Vilmar Gaia não era herói, mas também não era só vilão. Era o retrato de um sertão que ninguém quer enxergar, um sertão onde a lei se dobra e a bala decide. E talvez o mais perturbador seja saber que até hoje, muita gente acha que ele fez o que era certo, que cada corpo caído foi merecido, que cada tiro disparado era um acerto de contas que o Estado se negou a fazer. É por isso que essa história dói, porque ela obriga a gente a se perguntar o que faríamos no lugar dele. E essa resposta, ninguém gosta de dar. Quando a noite chega em Serra Talhada e o vento traz o cheiro da terra quente, tem quem jure que vê uma silhueta caminhando pelas estradas de barro, que escuta passos pesados como se alguém viesse cobrar uma dívida antiga, e que se você prestar atenção, vai ouvir um sussurro carregado de promessa. Toda injustiça tem seu preço. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. A história de Vilmar Gaia começa muito antes de qualquer disparo, muito antes do primeiro homem tombar ao som do gatilho. Começa num barraco de barro vermelho, erguido do jeito que dava, no fim de uma estrada de terra que levava a lugar nenhum. Foi ali em Serra Talhada que nasceu o menino que o sertão ensinaria a matar. Os vizinhos mais antigos ainda lembram da mãe dele, uma mulher pequena, de olhos fundos,
que passava os dias com a mão calejada agarrada na enxada. O pai, quase sempre bêbado, vinha e sumia como um fantasma agressivo. Quando aparecia, trazia junto o cheiro de cachaça e a violência que marcava o corpo e a alma de quem tinha o azar de estar por perto. Vilmar cresceu aprendendo a ficar em silêncio. Aprendeu a não chorar. Aprendeu que ninguém viria salvá-lo. Dizem que antes mesmo de aprender a ler, já sabia manejar faca. Era a única garantia de que podia defender a mãe quando o pai chegava cuspindo ameaças. Foi esse facão de cabo rachado e lâmina sem brilho, que seria a semente do destino dele. Porque no sertão a faca é mais que arma. É companhia. É limite. É a certeza de que a morte anda sempre ao lado, pronta para lembrar o homem do seu lugar no mundo. A infância de Vilmar foi a soma de todas as faltas. Falta de comida, falta de afeto, falta de horizonte. Os outros moleques riam dele, diziam que era filho de bêbado, que a mãe ia morrer de desgosto. Ele não rebatia. Guardava cada humilhação como quem anota uma dívida que um dia vai cobrar. E quando voltava para casa, deitava no chão duro, abraçado à faca, sentindo o peso de uma raiva que crescia como bicho no peito. Foi com 11 anos que essa raiva mostrou a primeira ponta. Numa manhã seca, o pai chegou mais bêbado que nunca. Não houve discussão longa. Foi só um empurrão, um soco, e a mãe caiu com a testa aberta na quina da mesa. Vilmar, parado no canto, sentiu o coração bater tão forte que parecia querer rasgar o peito. O pai berrou, praguejou, virou-se para sair, e então Vilmar agarrou o facão. Não matou, mas cravou a lâmina na porta tão perto do braço do homem que ele estacou, olhando para trás com uma mistura de surpresa e medo. Foi a primeira vez que alguém enxergou no menino algo além de fraqueza. Foi a primeira vez que ele entendeu que a violência podia ser defesa, ou vingança. Depois disso nada mais seria igual. O pai desapareceu semanas depois e nunca voltou. Uns dizem que morreu numa estrada. Outros que fugiu para não encarar o filho que não temia mais. Vilmar e a mãe ficaram sozinhos, sustentados por bicos e caridade minguada. Mas havia no olhar do menino algo que ninguém se atrevia a enfrentar. Um vazio que anunciava que ele seria capaz de muito. Aos 14, Vilmar começou a ganhar uns trocados carregando sacos de farinha e ajudando nas roças. Foi nessa época que conheceu Dorival, um jagunço conhecido que cuidava dos interesses de um fazendeiro da região. Dorival percebeu o jeito calado do rapaz, a atenção com que carregava peso, o modo como nunca baixava os olhos. Uma tarde, encostou ao lado dele na sombra de um juazeiro e disse: "Menino, tu tem coragem. Isso vale mais que força." Vilmar não respondeu. Apenas ficou ali respirando devagar, como se guardasse a frase num canto da memória. Foi Dorival quem primeiro mostrou a ele que coragem no sertão não é virtude, é moeda. Quem tem coragem pode comprar respeito. Pode comprar poder. E se souber usar, pode até comprar um pedaço de justiça que o mundo nega aos fracos. Não demorou para Dorival começar a dar pequenos trabalhos. Primeiro vigiar uma roça à noite. Depois levar recado a quem devia dinheiro. Por fim, entregar uma encomenda que não era nada além de ameaça velada. Vilmar aceitava tudo sem pestanejar. Não por ganância, mas porque entendeu que aquilo era o único caminho que tinha. O único que não acabava em humilhação. Aos 17 já andava armado. Um revólver velho, presente. Na vida de todo pistoleiro, existe uma linha que separa o antes e o depois. Aquele instante em que a violência deixa de ser ameaça e vira fato consumado. No caso de Vilmar Gaia, essa linha foi traçada numa madrugada de agosto, quando o sertão parecia mais silencioso que nunca, como se a própria terra segurasse o fôlego esperando o que estava prestes a acontecer. Ele tinha 18 anos. Até ali, era conhecido como cobrador implacável, rapaz de coragem que não se curvava a coronel nenhum, mas ninguém podia afirmar que ele já tivesse matado alguém com intenção declarada. Os jagunços que tombaram na estrada naquela noite foram atribuídos à legítima defesa. Alguns chamavam de exagero, outros de justiça. Mas não era ainda a fama de matador. Não até aquela madrugada. A história começou semanas antes, quando um coronel de nome Lourenço Bastos decidiu que um pequeno proprietário, homem humilde chamado Clóvis Ferreira, não tinha direito de ocupar uma faixa de terra às margens do açude. A disputa não era nova, anos de ameaça, processos, suborno de autoridades. Mas Clóvis, teimoso como poucos, se negava a vender. Era questão de honra, aquela terra fora de seu pai e ele não cederia nem sob a mira de um revólver. O coronel cansou de esperar. Mandou chamar pistoleiros veteranos de floresta. Mas estranhamente Clóvis parecia protegido por alguma força que ninguém entendia. Toda emboscada dava errado. Toda ameaça acabava em fiasco. Foi quando um capanga sugeriu que contratassem um rapaz que andava virando lenda, Vilmar Gaia.
O coronel hesitou. Não gostava da ideia de confiar no moleque. Mas o desespero fala mais alto que orgulho. Mandou chamar Vilmar. O encontro aconteceu numa casa de beira de estrada em noite sem lua. Lourenço Bastos sentado na cadeira mais alta, cercado de lamparinas que projetavam sombras longas nas paredes. Vilmar chegou sozinho, chapéu na testa e olhar de quem não devia favor a ninguém. O coronel foi direto. O sujeito se recusa a sair. Já tentei acordo, já tentei força. Você entende o que precisa ser feito? Vilmar não respondeu de imediato. Passou a mão no bigode ralo, pensou um instante. O coronel insistiu. Posso pagar bem. Mais que qualquer outro já pagou. Por dentro, Vilmar sentiu um peso diferente. Até ali, ele cobrava dívidas, protegia gente humilde, enfrentava covardes. Nunca aceitara matar homem que não fosse ameaça. Mas aquela proposta não era só dinheiro. Era a chance de atravessar definitivamente a linha que separa o justiceiro do assassino profissional. Ele sabia que se dissesse sim, não teria mais volta. O silêncio da sala ficou pesado. O coronel, impaciente, começou a tamborilar os dedos na mesa. Então Vilmar ergueu o olhar. Ele tem família? Tem, mas vão sumir junto. Preciso da terra limpa. Foi ali que ele decidiu. Respirou fundo, e pela primeira vez, sentiu que estava traindo o pouco de humanidade que lhe restava. Mas ao mesmo tempo, entendeu que já era tarde para voltar a ser outro homem. Respondeu com voz fria. Vai ser feito. Na noite marcada, ele chegou ao sítio sozinho. Levava o facão do pai e uma espingarda que herdara de Agenor Batista. O mato ao redor estalava sob o vento, e cada passo parecia ressoar no coração dele como aviso de que aquele seria o momento em que tudo mudaria. Ao se aproximar da casa de Taipa, viu a lamparina acesa na janela. Clóvis Ferreira dormia na rede, sem desconfiar que a morte vinha caminhando devagar, com passos de quem não tinha pressa. Vilmar parou à porta. Ouvia o barulho da respiração do homem. Pensou em desistir. Pensou em voltar para a escuridão de onde viera. Mas algo dentro dele, orgulho, rancor, sede de respeito, empurrou seus pés para frente. Com um movimento seco, empurrou a porta. O rangido acordou Clóvis, que abriu os olhos e viu apenas uma sombra com arma em punho. Quem é você? A voz saiu rouca sem força. Vilmar não respondeu. Apontou a espingarda. Por um instante que pareceu infinito, os dois se encararam. Um homem defendendo sua história. Outro prestes a destruí-la. Então, num só disparo, o silêncio virou tragédia. O estampido foi tão alto que acordou a mulher e o filho, que dormiam no quarto ao lado. Vilmar ouviu o grito antes de se virar e sumir pela porta. Não levou nada. Não disse palavra. Não olhou para trás. Caminhou até o mato, onde o burro estava amarrado, e partiu sem olhar para a casa que deixava atrás de si, agora marcada por sangue. Na manhã seguinte, Serra Talhada despertou para a notícia. O homem que nunca cedeu fora morto com um tiro limpo no peito. Alguns disseram que foi covardia, outros que era destino. Mas o que ninguém duvidou foi de quem fizera aquilo. O recado corria nas bocas. Foi Vilmar Gaia, o moleque que não treme. O coronel pagou o combinado. Mas a moeda real era outra, respeito. Medo. As famílias começaram a trancar as portas antes do anoitecer. Os donos de terra entenderam que dali em diante, ele não hesitaria. Vilmar cruzar o ponto sem volta. O primeiro sangue, que antes só manchava as mãos, agora manchava a alma. Naquela noite, sentado num barranco, ele limpou a espingarda com cuidado. O rosto não mostrava arrependimento. Mas por dentro, sabia que cada morte futura seria mais fácil que a primeira. E isso era o que mais lhe pesava. Foi ali, sob o céu sem estrelas, que nasceu o pistoleiro que o sertão aprenderia a temer. Não mais só um cobrador. Não mais só um justiceiro. Mas um matador de ofício e de convicção. Depois daquela noite em que o sangue de Clóvis Ferreira escorreu pelo chão de Taipa, Vilmar Gaia deixou de ser apenas um nome sussurrado pelos becos de Serra Talhada. Virou presença. Virou assombro. Em cada estrada de barro, em cada vila esquecida pelo governo, em cada mercado onde homens pobres faziam contas para não passar fome, havia sempre alguém que perguntava com voz baixa: será que Vilmar Gaia já ouviu essa história? Porque no sertão, quando se dizia o nome dele, era como se a própria justiça, torta, violenta e implacável, aparecesse para cobrar as dívidas que ninguém tinha coragem de saldar. Os meses que seguiram a morte de Clóvis foram um desfile de histórias que ninguém conseguia confirmar por inteiro. Cada uma dizia algo diferente, mas todas tinham o mesmo ponto de partida. Vilmar era agora um pistoleiro de ofício. Alguns afirmavam que ele matava só por contrato. Outros garantiam que ele escolhia quem merecia morrer. Mas em uma coisa todos concordavam: ele não hesitava.
E isso, mais do que a pontaria ou a frieza, era o que mais metia medo. Foi nessa fase que ele começou a expandir o território de influência. O primeiro passo foi consolidar respeito em Serra Talhada. Não demorou para que os pequenos coronéis, acostumados a mandar e desmandar, percebessem que havia um novo poder surgindo. Um poder que não dependia de dinheiro nem de título. Era o respeito que se conquista quando a coragem encontra o ódio, e os dois viram arma. Diziam que ele não tinha aliados fixos, que preferia trabalhar sozinho, mas a verdade é que, com o tempo, criou uma rede de informantes que se espalhava como teia de aranha. Vaqueiros feirantes, mulheres que ouviam conversa de coronel e passavam adiante. Cada detalhe chegava aos ouvidos dele. Quando algum nome entrava na lista, era questão de tempo até a visita acontecer. E foi assim que, de noite em noite, Vilmar se tornou o pesadelo de quem acreditava que podia abusar dos mais fracos sem consequência. Uma vez, um comerciante famoso por explorar trabalhadores contratou capangas para dar lição num velho que devia dinheiro. O ancião voltou para casa com costelas quebradas e a dignidade em frangalhos. Na semana seguinte, o comerciante foi encontrado no quintal, com um tiro na testa e a mão esquerda decepada, marca que começava a ser associada a Vilmar Gaia. Aquilo virou aviso: aqui covardia se paga. Mas não se engane pensando que ele era algum justiceiro de coração puro. Vilmar também aceitava trabalhos por dinheiro, desde que o motivo fizesse sentido na cabeça dele. Uma vez executou 2 irmãos que se meteram com a mulher errada, filha de coronel que não aceitava desonra. Quando questionado, respondeu apenas: homem que promete e não cumpre merece bala. Ninguém ousava discutir, porque no fim, quem tentava decifrar a lógica dele só encontrava silêncio. Um silêncio mais pesado que qualquer ameaça. Nesse período, ele começou a usar um lenço vermelho amarrado no pescoço. Era só um pedaço de pano, mas virou símbolo. Quando aparecia no povoado, os boatos corriam antes dele chegar ao primeiro balcão de venda. Vilmar tá por aqui. Melhor não fazer pergunta. O lenço era também uma forma de mostrar que não se escondia. Ao contrário de outros pistoleiros que se disfarçavam para evitar retaliação, ele fazia questão de ser visto. Era o jeito de avisar que não tinha medo. E no sertão, a ausência de medo é a maior forma de poder. Os anos de fama trouxeram também uma rotina de tensão que poucos aguentariam. Cada nova morte criava novos inimigos. Cada trabalho cumprido plantava a semente da vingança. Mas estranhamente Vilmar parecia se alimentar desse risco. Alguns diziam que ele já não sabia viver sem sentir a proximidade da morte. Outros achavam que ele carregava culpa demais para querer durar muito. Mas ninguém podia negar que sua presença mudava o humor de qualquer vila. Quando chegava a feira de Serra Talhada, bastava se aproximar da banca para o feirante tremer, mesmo que não devesse nada. O silêncio se estendia como véu. E ele comprava farinha, carne de sol, fumo. Pagava certinho. Nunca roubava. Mas deixava o medo como troco. A polícia, claro, tentava agir. Mas o problema era que ninguém tinha coragem de testemunhar. Ninguém queria ser lembrado como o homem que apontou o dedo para Vilmar Gaia. O delegado da época, um sujeito chamado Aristides Lins, chegou a montar uma força-tarefa. Bateu em portas, prendeu inocente e ameaçou confiscar bens. Mas não conseguiu arrancar uma confissão sequer. Quando voltava para a delegacia, dizia aos subordinados: esse homem é feito de vento. Só aparece para quem ele quer. E assim, enquanto as autoridades faziam discurso, Vilmar seguia seu próprio tribunal. No sertão diziam que ele era juiz, júri e carrasco. E que se um dia decidisse que você estava errado, o resultado era só morte. Apesar da violência, havia quem nutrisse respeito. Gente que jurava que ele equilibrava o terror com certa justiça. Que só matava homem covarde, ladrão de terra, traidor de confiança. E foi assim que pouco a pouco, seu nome virou lenda. Não uma lenda de heroísmo, mas uma lenda de coerência, por mais torta que fosse. Nesse período surgiram as primeiras canções de feira. Violeiros compunham versos que misturavam medo e fascínio. Quem pensar que manda em tudo no sertão vai aprender que tem bala sem recado só pro covarde entender. Vilmar Gaia, lenço rubro, não precisa se esconder. Era assim que ele ocupava o imaginário. Uma sombra que não precisava de bandeira. Um matador que não implorava redenção. Mas cada fama tem seu preço. E Vilmar sabia que quanto mais corpos deixava no caminho, mais chances tinha de encontrar o fim que sempre pareceu aceitar. Mas isso nunca o fez hesitar, porque no íntimo, ele acreditava que a única forma de sobreviver era manter-se fiel ao próprio nome. E se esse nome fosse sinônimo de medo, que assim fosse.
Se a história de Vilmar Gaia fosse apenas de violência, talvez ela se perdesse no meio das muitas outras que enchem o sertão de lendas. Mas havia algo que separava o nome dele de qualquer pistoleiro comum, um código de honra tão rígido que chegava a parecer religião. Para uns, era apenas orgulho. Para outros, uma bússola moral que tornava cada execução mais simbólica que crime. O fato é que esse código era a razão de sua fama crescer tanto, e também o motivo pelo qual ninguém ousava desprezar a palavra dele. No sertão, todos sabiam que Vilmar aceitava matar, mas não aceitava qualquer motivo. Ele mesmo dizia, num tom que não admitia réplica: "Eu não sou pistoleiro de capricho. Quem mata por vaidade morre sem respeito." Essa frase corria de boca em boca. Bastava alguém comentar sobre algum novo desafeto querendo contratá-lo que vinha logo o aviso: "Pode até oferecer dinheiro, mas Vilmar só vai se interessar se tiver razão de verdade." A definição de razão de verdade, claro, era só dele. Ninguém conseguia decifrar por inteiro quais critérios ele usava. Mas com o tempo alguns padrões ficaram claros. O primeiro era a justiça pessoal. Vilmar tinha horror à traição. Para ele, a palavra de um homem valia mais que documento. Uma dívida assumida tinha que ser paga. Uma promessa dada tinha que ser cumprida. Se alguém enganava parceiro, ou roubava homem pobre, a sentença vinha sem aviso. Foi assim que começou a fama de vingador, mesmo que a maioria dos casos envolvesse muito mais nuances do que a lenda deixava transparecer. O segundo critério era a covardia. Vilmar não suportava homem que se aproveitava dos fracos. Quem batia em mulher, quem espancava velho, quem ameaçava criança, estava marcando a própria cova. Certa vez, um sujeito que vivia aterrorizando a esposa e os filhos apareceu morto na estrada que levava a Santa Cruz da Baixa Verde. 2 tiros limpos no peito. Nenhum bilhete. Mas todo mundo sabia quem tinha decidido que bastava. Quando a polícia chegou, ninguém quis contar nada. Alguns disseram que foi Deus. Outros que era apenas Vilmar Gaia cumprindo a parte dele no equilíbrio do mundo. O terceiro ponto do código era a lealdade. Vilmar podia perdoar atraso no pagamento. Podia aceitar humilhação, se entendesse que havia arrependimento. Mas não aceitava traição. Uma vez, um homem contratou seus serviços para dar cabo de um desafeto, mas depois de tudo pronto tentou denunciá-lo à polícia para não pagar. Em menos de uma semana apareceu morto, com a mão esquerda decepada, o sinal de que quem não honra a palavra morre desonrado. Desde esse dia ninguém mais ousou enganá-lo. Esse senso de honra virava espelho. Os que temiam também respeitavam. Os que odiavam também entendiam que apesar da brutalidade, havia coerência no que fazia. Era diferente dos pistoleiros vendidos que matavam mulher, criança, ou qualquer um por uns trocados. Vilmar jamais cruzou essa linha. Nunca aceitou serviço contra inocente. Nunca entrou em casa de madrugada para matar quem não tivesse chance de se defender. Isso não o tornava menos criminoso, mas tornava mais temido. Por mais contraditório que pareça, havia quem se sentisse protegido por ele. Os pequenos sitiantes que viviam acuados por coronéis e grileiros, sabiam que se Vilmar descobrisse injustiça, dificilmente ficaria quieto. Alguns contavam que bastava mandar recado. Ele chegava, escutava a história em silêncio, e depois decidia se valia a pena intervir. Não cobrava nada de pobre. Se julgasse que o caso merecia, agia por convicção. Mas ninguém ousava mentir para convencê-lo. Porque quem tentasse enganá-lo descobria rápido que a mentira era o único pecado sem perdão. Aos olhos da polícia, isso era ainda mais perigoso que a simples criminalidade. O delegado Aristides Lins dizia que Vilmar confundia as pessoas, que transformava assassinato em justiça particular, e que por isso todo mundo acabava aceitando a presença dele como parte do cotidiano. Não era raro ouvir um comerciante dizer: "Melhor Vilmar aqui que esses pistoleiros covardes de fora." Essa tolerância, por mais silenciosa que fosse, criou um território moral onde ele reinava absoluto. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. E quem se atrevia acabava aprendendo que para Vilmar, coragem era moeda de troca. Se fosse para morrer, que fosse de frente. Foi assim com Arlindo Menezes, pistoleiro veterano que jurou derrubá-lo. Quando se encontraram, Arlindo sacou primeiro, mas errou. Vilmar não errou. 2 tiros depois, virou história de exemplo. Outra característica do seu código era o desdém pelo excesso de humilhação. Ele acreditava que matar já era punição suficiente. Nunca arrastava o corpo pela rua. Nunca deixava recado ofensivo. Quando questionado, certa vez respondeu: "Morte não precisa de humilhação. Quem já morreu pagou." Esse princípio criou outra camada de respeito. Até os parentes dos mortos, por pavor que sentissem, sabiam que ele não ria das desgraças que causava. Cumpria o que julgava necessário e sumia.
Isso era parte da mística, a ausência de espetáculo. Vilmar não matava por plateia. Por causa desse código, muitos tentaram convencê-lo a largar a vida de pistoleiro e fugir. Um padre chegou a lhe oferecer ajuda para recomeçar longe dali, mas ele apenas sacudiu a cabeça. Eu não sei viver de outro jeito. Nem sei se mereço. Era ali que se revelava o lado mais trágico de Vilmar Gaia. Ele não buscava redenção, nem acreditava em perdão. Carregava a convicção de que cada homem nasce com seu destino, e que o dele já estava escrito desde o primeiro dia em que segurou uma arma. Essa resignação não o tornava melhor, mas explicava o porquê de nunca ter corrido, nunca ter se escondido. Naquele sertão seco, onde a justiça era promessa, Vilmar criou o próprio tribunal. Para muitos foi carrasco. Para outros, último recurso. Mas para todos foi certeza de que se ele batesse na sua porta, não havia súplica que mudasse o veredito. A fama é uma armadilha que sempre cobra seu tributo. No começo, Vilmar Gaia acreditava que a violência era só o preço da sobrevivência, uma moeda que ele pagava de cabeça erguida. Mas a cada novo corpo largado na poeira, a conta aumentava. E quando ele finalmente percebeu, já não havia caminho de volta. Nos primeiros anos, era fácil manter a convicção. O sertão inteiro parecia aplaudir, ainda que em silêncio, cada ajuste de contas que ele executava. Os homens que se julgavam intocáveis caíam um a um, e cada queda alimentava a lenda. Mas quanto maior a lenda, mais pesava a solidão. Era como se todo o respeito viesse acompanhado de um muro que ninguém queria atravessar. Vilmar andava só, nos mercados, nas feiras, nas estradas. Quem cruzava o olhar baixava a cabeça. Ninguém oferecia uma cadeira ao lado. Ninguém puxava a conversa por curiosidade. Era como se a presença dele fosse tão incômoda que bastasse alguns minutos para o silêncio tomar conta. E por mais que não demonstrasse, Vilmar sentia esse vazio crescer. Cada noite dormida no chão de uma tapera era um lembrete de que ele mesmo tinha escolhido o caminho que afastava qualquer afeto. A solidão, no entanto, não era o pior. O pior era o cansaço. Porque viver esperando o próximo ataque não é vida, é vigília. Vilmar sabia que a cada homem morto surgiam dois que sonhavam com vingança. Foi assim que ele aprendeu a dormir com a espingarda apoiada no braço, o facão ao alcance da mão. O corpo acostumou, mas a mente não. Às vezes, acordava no meio da noite sem lembrar onde estava. O coração disparado, o suor frio na nuca. E o medo, não da morte, mas de não ter valido a pena. As emboscadas se tornaram rotina. O primeiro a tentar foi um jagunço de floresta, contratado por um sobrinho de Clóvis Ferreira. Vilmar percebeu o perigo antes que o tiro fosse disparado. Quando o jagunço se aproximou, já encontrou a mira dele pronta. Não houve hesitação. Mas depois, sentado na beira da estrada olhando o corpo caído, Vilmar sentiu um vazio maior que qualquer medo. Era como se, de tanto se defender, ele já não lembrasse por que lutava. O segundo ataque veio numa madrugada de setembro. 2 pistoleiros o cercaram enquanto ele dormia numa tapera abandonada. Só sobreviveu porque o cão que o acompanhava começou a rosnar. Rolou no chão segundos antes de a bala cravar no lugar onde estava deitado. Quando levantou, matou o primeiro no escuro e perseguiu o outro até o mato engolir os dois. Voltou sozinho, com um corte profundo no ombro que ele mesmo costurou com linha de pesca. Ninguém soube como sobreviveu aquela noite. Mas no fundo, ele mesmo começou a desconfiar que sobreviver não era bênção, era castigo. O corpo de Vilmar começou a carregar essas marcas. O ombro cicatrizado de qualquer jeito, a perna que mancava em dias frios, as costelas que doíam quando respirava fundo. Cada ferida nova era lembrança de que sua vida tinha prazo. Ele não dizia isso a ninguém. Não reclamava. Mas quem cruzava com ele nos meses seguintes percebia que havia algo diferente em seu jeito de olhar. Uma melancolia que só tem quem sabe que está indo pro fim. O lado psicológico cobrava tributo ainda maior. Vilmar passou a ter pesadelos. Sonhava com todos que matou. Via os olhos deles, via os rostos. Às vezes acordava sem ar, acreditando que ainda estava no momento do disparo. Nessas horas acendia um cigarro, sentava-se na beira da estrada e ficava esperando o dia nascer. Era o único instante em que admitia para si mesmo que não havia vitória nenhuma naquele caminho. Quem olhava de fora via apenas o pistoleiro invencível, mas ninguém enxergava o preço disso. O isolamento, a desconfiança de todos, o peso de carregar nas costas uma reputação que não se podia largar, porque no sertão, quando você se torna mito, não tem mais direito de ser homem. Vilmar era um mito, mas por dentro continuava sendo o órfão que viu a mãe definhar sem poder fazer nada. A polícia, mesmo ineficaz, não desistia.
O delegado Aristides Lins montou outra força-tarefa, agora com homens de fora pagos para não ter medo. Espalharam retratos falados, mandados de prisão, recompensas. Mas nenhum plano vingava. Sempre havia alguém disposto a avisar Vilmar de antemão. Era como se a própria população, mesmo temendo, se recusasse a entregar quem fazia o papel que a lei nunca assumiu. Essa cumplicidade silenciosa foi mais um peso. Vilmar começou a perceber que mesmo odiado, era também necessário. E essa constatação era pior que qualquer ferida. Porque significava que no fundo, todo mundo se alimentava da violência que fingia condenar. Ele era apenas o braço armado de um sertão que jamais aprenderá outra forma de resolver seus conflitos. Numa dessas noites em que tudo parecia pesado demais, Vilmar foi visto sentado no terreiro de uma velha casa abandonada. A lamparina tremeluzia no canto. O lenço vermelho que ele sempre carregava estava dobrado sobre o joelho. Quem passou por ali contou que ele chorava. Não um choro de soluço, mas lágrimas silenciosas que corriam devagar pelo rosto marcado. Foi a única vez que alguém testemunhou qualquer resquício de arrependimento. Mas ao perceber que não estava só, ele secou o rosto e voltou ao semblante que todos conheciam, duro, inquebrantável. O preço da violência era isso. Tudo que ele tinha. E tudo que ele jamais teria. Nenhum descanso, nenhum abraço, nenhuma absolvição. Apenas o destino de caminhar sozinho até que alguém tivesse coragem e pontaria suficientes para pôr fim naquela história. E no fundo talvez fosse isso que ele desejava. Todo matador sabe que o dia da última bala vai chegar. Vilmar Gaia também sabia. Não havia em seus olhos nenhuma ilusão de eternidade. Desde que disparou o primeiro tiro contra Clóvis Ferreira, carregava no peito a certeza de que a vida dele não terminaria em cama nem em reza, nem em velório com gente chorando de verdade. Terminaria do jeito que viveu, com pólvora, sangue e silêncio. Mas saber não tornava mais fácil aceitar. E talvez por isso ele passou seus últimos meses mais calado que nunca, como quem já sentia o fim roçando os calcanhares. O cerco começou muito antes da noite derradeira. O delegado Aristides Lins, cansado de ver sua autoridade desmoralizada, decidiu que ou acabava com a lenda de Vilmar ou pediria transferência. Foi assim que conseguiu autorização para montar uma força especial, trazida de fora, sem raízes no sertão, homens sem medo, sem história e sem compaixão. Eram 12, todos veteranos de caçadas contra cangaceiros, acostumados a esperar por semanas no mato até ter certeza do alvo. Diferente dos soldados anteriores, não queriam aparecer nos jornais como heróis. Queriam apenas encerrar a caçada que virara vergonha pública. A primeira providência foi cortar os informantes. Aristides sabia que Vilmar sempre escapava porque tinha olhos e ouvidos em cada canto. Então, durante 2 semanas prendeu feirantes mensageiros conhecidos. Alguns foram libertados. Outros sumiram sem deixar rastro. Quando o fluxo de recados cessou, o delegado entendeu que o caminho estava livre. A emboscada foi planejada como uma operação de guerra. Descobriram que Vilmar usava uma tapera abandonada no limite entre Serra Talhada e Triunfo para passar as noites quando precisava se esconder rápido. Um casebre torto, de barro rachado e telhado quase caindo. Ali, ele se sentia seguro. E era exatamente isso que faria baixar a guarda. Na véspera do cerco, o vento soprava quente, trazendo poeira e mau presságio. Vilmar chegou à tapera pouco antes do anoitecer. Trazia nos olhos o cansaço dos últimos anos. Ninguém sabe ao certo o que pensava enquanto prendia o burro a uma estaca e conferia as balas no tambor do revólver. Alguns dizem que naquele instante, ele sentiu que não sairia dali com vida. Outros juram que planejava desaparecer de vez, sumir pelas veredas do Piauí, onde ninguém ousava procurá-lo. Mas quem pode decifrar a mente de um homem que já viu a morte de tão perto tantas vezes? Quando a lua subiu, o casebre ficou só uma sombra torta no meio do nada. A força especial se aproximou devagar, agachada, cada homem com o dedo no gatilho. Nenhuma tocha, nenhuma voz. Só o rumor abafado dos passos sobre a terra seca. Vilmar dormia encostado na parede dos fundos. Tinha a faca do pai ao lado, o revólver sobre a coxa. Mesmo em sono leve, respirava fundo como quem sonha com a infância que não teve. Foi o estalar de um graveto que o despertou. Os olhos se abriram num sobressalto. A mão foi direto ao cabo da arma. Mas antes que pudesse erguer, o clarão de um lampião aceso invadiu a tapera. E então, pela primeira vez, ele se viu cercado sem rota de fuga. O delegado entrou devagar, pistola apontada, voz baixa. Vilmar Gaia, acabou. Por um instante que pareceu uma eternidade, ninguém se moveu. Vilmar respirava pesado. O olhar dele percorreu cada rosto, cada sombra. Sabia que não teria outra chance.
Mas também sabia que não entregaria sua vida sem mostrar que era homem até o último suspiro. Não precisa morrer assim, insistiu Aristides. Joga essa arma. Eu te prometo que ninguém vai atirar. Vilmar sorriu. Foi um sorriso triste, cansado, como quem já viveu tudo e não espera mais nada. Levantou devagar, a mão direita pairando sobre o cabo do revólver. Promessa de polícia? Disse num tom que não era deboche, mas constatação. O delegado não respondeu. Só manteve a arma firme, o olhar fixo. Eu não nasci pra cela, murmurou Vilmar. Vocês sabem disso. Então tudo aconteceu rápido demais. A mão dele voou até o tambor. O clarão do disparo iluminou os rostos tensos. O estampido ecoou no mato. O primeiro tiro acertou o braço de um soldado. E foi a senha para o inferno se abrir. O casebre virou labirinto de fogo. As balas uniram tão perto que arrancaram pedaços da parede de barro. Vilmar deu um passo, cambaleou. O segundo tiro dele acertou um vulto na porta. Mas no instante seguinte, o impacto veio como martelo. Um projétil entrou pela costela e fez o joelho ceder. Mesmo ferido, ele tentou erguer o revólver outra vez. Mas o braço já não obedecia. O lenço vermelho escorregou do pescoço, manchado de sangue. Ainda assim o olhar não tinha medo. Só uma serenidade terrível de quem sempre soube que terminaria assim. O delegado se aproximou com cuidado. Os homens ainda apontavam as armas ofegantes, esperando que ele revidasse. Mas Vilmar apenas virou o rosto em direção à porta, onde a lua brilhava sobre a poeira. E num fio de voz, murmurou. Foi justo, do meu jeito. Essas foram as últimas palavras. O corpo tombou de lado, levantando uma nuvem fina de pó. O silêncio que se seguiu pesava mais que qualquer grito. Ninguém se moveu por longos segundos. Quando o delegado finalmente mandou baixar as armas, alguns dos homens respiraram como se voltassem debaixo d'água. Sabiam que tinham acabado com a lenda. Mas também sabiam que aquela morte não seria o fim da história. Ao contrário, era ali que a lenda começava de verdade. Na manhã seguinte, quando o sol bateu sobre o casebre, a notícia já corria pelas estradas. E cada homem, mulher e criança que ouviu o relato pensou a mesma coisa. Vilmar Gaia podia estar morto, mas seu nome viveria muito além do último disparo. O corpo de Vilmar Gaia amanheceu frio, estendido sobre a poeira do chão rachado. Os primeiros raios de sol entraram pelas brechas do telhado caindo, iluminando as manchas de sangue que haviam respingado na parede de barro. Ali no silêncio daquela tapera terminou a trajetória do pistoleiro mais temido de Serra Talhada. Mas não terminou o temor que seu nome carregava. A notícia correu como rastilho de pólvora. Antes do meio-dia toda a cidade já sabia, Vilmar estava morto. Uns juraram alívio, outros fingiram alegria, mas no fundo de cada olhar havia uma sombra de vazio, porque o mito que ele havia se tornado era maior que qualquer sentença judicial. Os homens da Força Especial carregaram o corpo sem pressa, como quem sabe que está tocando não apenas um cadáver, mas uma lenda. O lenço vermelho foi recolhido e guardado num embrulho que o delegado, mais tarde, colocaria sobre a própria mesa, como lembrança do único homem que jamais se rendeu. Quando o camburão passou pelas ruas de chão batido, as pessoas se enfileiraram nas calçadas. Ninguém aplaudiu. Ninguém vaiou. Apenas acompanharam com olhos sérios, como se presenciassem o funeral de algo que não sabiam nomear. Porque no sertão, mesmo quem odeia um matador reconhece que ele é também produto de tudo que se cala, de tudo que se empurra para debaixo do tapete. Vilmar Gaia era o retrato vivo da ausência de lei. Morto, continuava sendo o espelho de todas as vergonhas que ninguém queria encarar. O corpo foi levado ao necrotério. Alguns curiosos se aproximaram, esperando ver o rosto de quem tantas vezes parecia mais bicho que homem. Encontraram apenas um semblante calmo, olhos semicerrados e um corte profundo atravessando o peito, marca do último disparo. Quem teve coragem de olhar de perto dizia que ele parecia estar em paz, como se, depois de tanto tempo, finalmente tivesse encontrado o descanso que nunca coube em vida. O delegado Aristides Lins permaneceu ali por horas. Observava o corpo em silêncio, braços cruzados, expressão cansada. Para ele, aquele fim não era vitória. Era apenas o desfecho inevitável de uma caçada que consumira mais do que ele tinha a oferecer. Quando um repórter se aproximou, o microfone em punho, e perguntou como se sentia por ter encerrado o reinado de Vilmar Gaia, Aristides demorou a responder. Depois, disse apenas: ninguém vence nessa história. Naquela tarde, o caixão simples foi encomendado por ordem da própria polícia. Nenhum parente apareceu. Nenhum amigo reclamou o corpo. Só um velho que ninguém conhecia se aproximou para olhar de longe e depois sumiu sem dizer palavra.
Alguns juraram que era Agenor Batista, o pistoleiro aposentado que primeiro ensinou Vilmar a atirar. Outros diziam que era só mais um curioso. Mas fosse quem fosse, não mudou o destino do cadáver. Um enterro apressado com 2 testemunhas e nenhuma lágrima. Enterraram Vilmar na beira do cemitério, num canto onde iam os indigentes, os sem nome e os sem perdão. O coveiro colocou a pá de terra final sobre o caixão, murmurando um Pai Nosso de voz trêmula. Depois bateu o chapéu contra a coxa e foi embora, deixando o túmulo sem cruz, sem lápide, sem qualquer marca que contasse quem jazia ali. Mas a ausência de placa não apagou o rastro. Na noite seguinte, apareceram 3 velas acesas sobre a terra fofa. Ninguém soube quem as colocou. No outro dia sumiram. E assim começou o ciclo de boatos que jamais cessaria. Uns diziam que era gente agradecida, outros parentes dos que Vilmar vingou. Mas cada vela reacendia a certeza de que ele não morreria tão fácil na memória do povo. Enquanto isso, nos bares e feiras, o nome dele continuava a circular em sussurros. Os violeiros, sempre prontos a transformar vida em poesia, começaram a criar versos sobre o último dia de Vilmar Gaia. Na tapera do silêncio, o lenço rubro se entregou, mas na voz de cada homem sua lenda não calou. As crianças, mesmo sem entender direito, passaram a repetir histórias misturadas de fato e invenção. Diziam que ele ressuscitaria, que ninguém conseguiria dormir tranquilo sabendo que Vilmar tinha contas pendentes. A superstição virou parte do cotidiano. Caminhoneiros que cruzavam a estrada perto da tapera passaram a buzinar 3 vezes, como quem pede licença a um morto que não aceitava desaforo. As mulheres, ao recolher roupa do varal ao entardecer, contavam que sentiam o vento ficar mais frio quando lembravam dele. A polícia tentou impor a versão oficial, a do bandido caçado e eliminado pela lei. Mas a narrativa não colava. Porque todo mundo sabia que se Vilmar virou assassino, não foi sozinho. Foi empurrado por um sertão que não oferecia nada além de dor, por coronéis que se julgavam donos de tudo, por uma infância onde a única lição aprendida foi sobreviver. E essa parte ninguém queria admitir. O delegado Aristides, dias depois, entregou o lenço vermelho ao arquivo da delegacia. Guardou dentro de uma caixa de madeira, junto com o facão velho encontrado ao lado do corpo. Alguns diziam que de madrugada, ele voltava sozinho ao gabinete para olhar aquilo tudo, como quem ainda não acreditava que tinha acabado. E no fundo talvez ele soubesse que não havia acabado mesmo. Porque enquanto o sertão fosse o sertão, outro Vilmar apareceria. Em cada venda, cada esquina, cada cabaré, surgiam histórias novas. Uns juravam que ele ainda estava vivo, escondido na caatinga. Outros diziam que o corpo enterrado nem era dele. Os boatos se espalhavam porque eram mais fáceis de suportar do que a verdade simples. Vilmar Gaia morreu, mas a ferida que o criou continuava aberta. E assim, mesmo sob a terra, ele seguia presente. Não como homem, mas como aviso. Um lembrete de que violência não some quando se enterra o executor. Só muda de nome. E espera o próximo que esteja disposto a pagar o preço. Na última noite daquele mês, um velho caminhou até o túmulo e ficou lá em silêncio. Quando perguntaram o que fazia, respondeu sem tirar os olhos da terra. Vim só ver se ele descansou. Mas ninguém respondeu. Porque no fundo, todos sabiam que homens como Vilmar não descansam. Apenas se tornam parte da lenda que assombra cada estrada onde a justiça nunca chegou. Se a morte fosse suficiente para enterrar um homem de vez, Vilmar Gaia teria virado só mais um nome perdido nos registros amarelados da delegacia de Serra Talhada. Mas há mortos que insistem em ficar, que se agarram à memória dos vivos como ferrugem grudada em lâmina antiga. E com Vilmar foi assim, ele não só ficou, ele cresceu. Nos primeiros dias depois do enterro, a cidade parecia ter recuperado a tranquilidade que há anos não conhecia. Os coronéis respiraram aliviados, acreditando que a ameaça finalmente cessara. Os comerciantes abriram as portas com menos receio. Os cabarés, que durante muito tempo tinham recebido apenas homens calados com medo de falar alto, voltaram a ter risadas e música alta. Mas bastaram algumas semanas para todos perceberem que o nome de Vilmar era mais presente morto do que vivo. Porque em cada canto começaram a surgir histórias. E cada história era maior, mais fantástica e mais carregada de mistério do que a anterior. Uns diziam que ele não morrera de verdade, que aquele caixão enterrado sem nome carregava outro corpo. Que Vilmar, ferido mas vivo, sumira nas caatingas do Piauí e esperava a hora certa para voltar. Outros juravam que na noite do enterro,
viram uma silhueta parada à beira da estrada, usando o lenço vermelho. E quem olhou demais sentiu a espinha gelar como se estivesse sendo medido. Os violeiros não perderam tempo. Logo surgiram canções narrando sua trajetória, cheias de rima e exagero. Numa delas diziam que ele tinha pacto com a morte. Noutra que era filho bastardo de algum coronel e que matava para vingar a mãe. Cada feira recebia um trovador novo, sempre pronto a transformar Vilmar no mito maior do que qualquer documento pudesse provar. O povo, faminto de explicação, preferia acreditar nas versões que davam sentido ao medo que jamais deixou de existir. E se os adultos falavam dele como ameaça, as crianças logo aprenderam a repetir o nome como aviso. Quando o menino se mostrava desobediente, a mãe não precisava gritar. Bastava dizer: "Fica quieto, senão o Vilmar Gaia vem te buscar." Era o suficiente para o silêncio cair pesado sobre o quarto. E esse uso do nome como instrumento de disciplina ou de terror era prova de que mesmo debaixo de terra, ele continuava presente. Os caminhoneiros também desenvolveram seus próprios rituais. Ao passar pela estrada onde Vilmar foi morto, alguns buzinaram 3 vezes. Outros batiam no volante como quem presta respeito. Diziam que se não cumprissem o gesto, a viagem daria azar. E não houve falta de exemplos para confirmar a crença: pneu furado, motor fundido, carga roubada. Cada contratempo alimentava o folclore. Cada relato consolidava a ideia de que o espírito dele rondava o sertão, conferindo quem tinha coragem de atravessar suas veredas sem pagar tributo. Mas não era só no medo que o nome dele florescia. Havia também quem nutrisse uma admiração silenciosa. Homens que nunca tiveram coragem de enfrentar coronéis. Gente que viveu a vida inteira abaixando a cabeça, engolindo humilhação. Para esses, Vilmar era a prova de que existia quem não aceitava ser pisado. Quem revidava sem pedir permissão. Quem, certo ou errado, nunca baixou a cabeça. E no fundo, esse tipo de exemplo é perigoso, porque inspira outros a não temer. Os jornais, sempre ávidos por vender manchete, perceberam que qualquer título com o nome dele garantia leitor. Surgiram reportagens especulando quantos matara. Diziam 20. Outros, 50. A verdade se perdeu no meio do sensacionalismo. Cada edição nova trazia uma descoberta diferente: o diário secreto que ninguém encontrou, o esconderijo cheio de armas que ninguém localizou, o suposto filho bastardo que herdaria o trono do pai. Tudo invenção. Mas invenção é matéria-prima de lenda, e Vilmar Gaia era lenda de sobra. A polícia tentou conter a febre. Mandou recolher folhetos, proibiu romarias ao túmulo. Mas quanto mais proibiam, mais crescia o interesse. Alguns jovens começaram a tatuar o lenço vermelho no braço, como símbolo de desafio. Outros, mais ousados, fundaram pequenos bandos de ladrões dizendo que davam continuidade ao legado. Não duraram muito, a maioria morreu cedo, sem saber que o preço da lenda é mais alto do que qualquer um suporta pagar. Mas o estrago já estava feito. O nome de Vilmar tinha virado senha para todo tipo de desvario. Os coronéis que durante tanto tempo haviam temido sua visita, passaram a repetir em voz alta que tudo não passará de exagero, que ele era só bandido. Mas bastava o assunto prolongar que lá no fundo eles desviavam o olhar, porque sabiam que nenhum deles dormia tranquilo enquanto ele estava vivo. E essa memória tão incômoda era impossível de apagar. Até os velhos da cidade, aqueles que juravam ter visto de tudo, admitiam que nunca houve outro igual. Um deles disse certa vez, sentado no banco da praça ao entardecer: "Já passou muito pistoleiro por aqui, mas nenhum tinha o jeito dele de não sentir medo. Isso a gente não esquece." E é por isso que o eco da lenda não cessou. Porque, ao contrário do que pensavam os homens da lei, não era só a violência que tornava Vilmar imortal. Era o que ele simbolizava: a recusa em se dobrar, a coragem, ou a loucura, de agir quando todos preferiam fingir que não viam. E por mais que fosse errado, por mais que fosse crime, havia quem não conseguisse deixar de respeitar. Os anos passaram. Outros matadores surgiram. Alguns piores. Outros, apenas barulhentos. Mas nenhum ocupou o espaço dele. Nenhum conseguiu misturar medo e fascínio da mesma maneira. Quando alguém lembrava, a conversa sempre terminava do mesmo jeito. Pode aparecer outro pistoleiro, mas outro Vilmar Gaia não. No sertão, a memória é como raiz de juazeiro, silenciosa, profunda e impossível de arrancar. O nome dele ficou preso na poeira, nas histórias de beira de estrada, no medo que faz homem velho trancar a porta antes do anoitecer. Porque certas mortes não encerram nada, apenas começam um outro tipo de vida, a que existe na lembrança de quem não tem coragem de esquecer. Quando se conta a história de Vilmar Gaia, é fácil cair na tentação de simplificar tudo, chamar de bandido, de demônio, de justiceiro.
escolher um rótulo que caiba na manchete e alivie a consciência. Mas a verdade, essa verdade que ninguém gosta de encarar, é que Vilmar era apenas o reflexo de um sertão onde a violência não é exceção, é regra. Um sertão onde criança aprende cedo que quem não faz medo não sobrevive, onde a lei é só promessa e a justiça se esconde atrás de balcão de coronel. Talvez seja por isso que seu nome não morreu junto com ele. Porque Vilmar Gaia encarnava algo que todos, no fundo, compreendiam. O grito de quem cansou de apanhar calado. O braço de quem não esperou mais pelo Estado. O punho que revidou quando ninguém mais revidava. Isso não torna correto o que ele fez. Mas explica por que mesmo depois de morto, ele continuou tão presente no medo e na admiração de quem repetia sua história. Alguns vão dizer que a violência dele foi um mal necessário. Outros que foi só egoísmo disfarçado de coragem. E talvez todos estejam certos um pouco. Porque Vilmar carregava contradições demais para caber em qualquer retrato simples. Era ao mesmo tempo vítima e algoz, órfão e carrasco, homem de palavra e matador frio. A soma de tudo isso era o que fazia dele mais que um pistoleiro comum. Era o que o transformava em lenda. Mas lenda no sertão tem preço. E Vilmar pagou caro. Cada morte que ele executou custou mais do que um disparo. Custou a chance de ter uma vida diferente. Custou noites inteiras de solidão, o medo constante de ser caçado, o vazio que nem o respeito alheio preencheu. Custou a humanidade que se perdeu a cada vez que ele viu um homem tombar aos seus pés. E se hoje a história dele parece fascinante, é porque a gente tem o privilégio de assistir de longe, sem precisar carregar o peso real de cada decisão. O mais doloroso de lembrar é que ele não começou assim. Vilmar era um menino como tantos outros, nascido de ventre pobre, criado num sertão que ensina antes de tudo a resistir. Poderia ter sido qualquer coisa, mas o destino, a miséria e a brutalidade dos outros fizeram dele o que foi. Talvez, se tivesse nascido em outro lugar, tivesse virado vaqueiro, artesão, até padre. Mas no chão quente onde cresceu, o único caminho que ofereciam era endurecer ou morrer cedo. Ele escolheu endurecer, e morreu cedo do mesmo jeito. Quem julga de longe se esquece que nas estradas poeirentas onde Vilmar caminhava, não havia saída limpa. O homem que se negava a entrar no jogo acabava enterrado sem nome, esquecido em cova rasa. O homem que aceitava a sujeira ganhava respeito e medo, mas perdia qualquer esperança de redenção. Vilmar escolheu o respeito, sabendo que a paz seria impossível. E talvez essa tenha sido a única escolha que de fato teve. Aos que ficaram, sobraram apenas perguntas que ninguém responde. Será que valia a pena? Será que a coragem dele mudou alguma coisa? Ou foi só mais um ciclo de ódio se repetindo? Como sempre aconteceu no sertão, o tempo não dá resposta. Só acumula mais silêncio em cima dos nomes que viram lenda. Hoje, quem passa pela estrada onde ele caiu ainda sente a memória latejar no ar. Alguns fingem que não veem, outros fazem sinal da cruz. Porque lá no fundo, todo mundo entende que a violência não acaba quando o último tiro se apaga. Ela só descansa um pouco, esperando o próximo homem disposto a carregar o mesmo fardo. Se existe lição na história de Vilmar Gaia, talvez seja esta: ninguém vence. Nem quem mata, nem quem morre. O que sobra é sempre o mesmo rastro de dor que vai passando de geração em geração, até o dia em que alguém decida quebrar o ciclo. Mas esse dia, no sertão, parece sempre longe demais. E quando você ouvir outra vez o nome dele, seja no repente cantado na feira, seja no cochicho desconfiado na porta da delegacia, lembre que por trás da fama havia só um homem que escolheu não ajoelhar, que fez da bala sua sentença e da coragem sua religião, mas que pagou cada centavo do preço. E que, apesar de tudo, não conseguiu mudar o mundo que o criou. Porque no fim, toda lenda é feita de dor que ninguém teve coragem de enfrentar. Dor que vira história porque é mais fácil contar que curar. Vilmar Gaia se tornou símbolo disso. Um aviso, um retrato, um fantasma. No sertão, toda bala encontra seu destino. E todo homem, cedo ou tarde, também encontra. Alguns morrem esquecidos. Outros, lembrados com medo e respeito. Mas todos, sem exceção, aprendem que não existe saída limpa onde a violência é a única lei. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Tchau!